Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 37 do livro A Divinização do Sofrimento, do padre Adolphe Tanqueray. Estamos no item dos sofrimentos da vida pública de Nosso Senhor, no quarto item da descrição do padre Tanqueray. Resta-nos ainda expor o que Jesus sofreu por parte dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus, desde sua primeira aparição em Jerusalém, na festa da Páscoa. Ele despertou neles ciúme e desconfiança. O reino espiritual que ele pregava era tão diferente do seu próprio conceito, dessa dominação temporal e universal que eles aguardavam com tanta impaciência. Além disso, como zeladores da lei, eles haviam caído em um formalismo estreito, haviam inventado prescrições minuciosas, em especial no que se referia à exatidão no pagamento dos dízimos, às abluções frequentes e, sobretudo, à observância do sábado. Jesus, ao contrário, insistia sobre as disposições interiores da alma, muito mais do que sobre a observância exterior. Teve até mesmo a audácia de curar alguns doentes em dia de sábado, o que aos olhos dos fariseus era um crime imperdoável. Decidiram então desembaraçar-se dele o quanto antes e até lá embargar sua ação não somente na Judéia, mas também na Galileia. Emissários passaram a seguir os passos do novo rabi e esforçavam-se por minar sua influência e sua ação. Se ele lembrava ao povo o verdadeiro espírito da lei, estava desprezando Moisés. Se fazia milagres, não podia ser em nome de Deus, uma vez que violava o sábado. Se expulsava demônios, era em nome de Belzebu, o príncipe dos demônios, que o fazia. Se antes de curar um paralítico perdoava-lhe os pecados, era um blasfemador, já que somente Deus pode perdoar pecados. Às vezes, fazem-lhe perguntas capciosas para colocá-lo em contradição com Moisés. É com essa finalidade que lhe trazem a mulher adúltera, perguntando hipocritamente se deveriam apedrejá-la. Em outra circunstância, interrogam-no se era lícito pagar imposto a César, esperando com isso colocá-lo em embaraço diante do povo, caso respondesse afirmativamente, ou diante das autoridades romanas, caso respondesse pela negativa. Essa posição incessante e pérfida acaba por afastar do mestre, primeiramente a Judéia e depois a própria Galileia, ao menos em parte, tanto que, no terceiro ano de seu ministério, ele precisou vaguear
por algum tempo pelas terras pagãs e as regiões além do Jordão. Também aí viu-se perseguido por seus inimigos de cidade em cidade e de deserto em deserto. Conservou, no entanto, calorosos partidários na Galileia e reaparecia de tempos em Cafarnaum, que nunca alimentou por ele o ódio que lhe consagrava Jerusalém. E mesmo na Judéia, tinha alguns discípulos que lhe permaneceram ainda mais devotados por o saberem perseguido pelo ódio de seus inimigos. Aqui o padre Tanqueray mapeia, né, digamos assim, geograficamente o apostolado de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, e seus vários inimigos, né? Os fariseus, eles, como é mencionado aqui pelo padre Tanqueray, né, eles se especializaram em perguntas capciosas, né? É muito interessante acompanhar, não é, esses diálogos de Nosso Senhor com os fariseus, porque é uma aula de discussão dialética, né, que Nosso Senhor dá, né, em relação aos fariseus, né. E aqui a gente pode tirar muitas das táticas, né, o ver muitas das táticas que os inimigos da igreja sempre usaram contra nós, né? Essa coisa de nos pegar em contradição, de nos colocar contra um ou outro dito da Bíblia, né? Os protestantes, mais atualmente, os protestantes são assim, mestres nessa tática, né? Conosco católicos, né? Eles dizem que conhecem muito a Bíblia, então eles começam a fazer perguntas sobre versículos, etc., para nós, né? Alguns dos discípulos fiéis e dos apóstolos, educados na reverência aos doutores da lei, ficaram assustados com essa oposição tenaz, sobretudo quando viram os fariseus aproximarem-se do mestre e lhe dizerem brutalmente: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos e comem com mãos impuras? Marcos 7,5. E então Jesus, que não podia permitir que esses hipócritas abusassem da simplicidade dos seus, levantou-se em sua defesa, atacando uma de suas tradições mais injustificadas. E vós, por que transgredis a lei de Deus a fim de seguir vossas tradições? Com efeito, Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Vós, porém, dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe: aquilo que eu poderia vos dar foi consagrado a Deus, esse não está obrigado a ajudar seu pai ou sua mãe. E assim invalidais a palavra de Deus por causa de vossa tradição. Mateus 15, 2, 7. Esse é um dos exemplos, né, do diálogo de Nosso Senhor com os fariseus. Essa resposta tão enérgica e tão bem fundamentada surtiu efeito, e por um momento seus inimigos se retiraram confundidos, mas mais irritados e mais cheios de ódio do que nunca. Esse ódio aumentou ainda mais com de Jesus, acusado de ter curado em Jerusalém o paralítico na piscina de Betesda. Num dia de sábado, respondeu simplesmente: meu pai continua trabalhando e eu também trabalho. João 5,17. Isso equivalia a dizer que, assim como o pai, também ele era senhor do sábado. Os judeus o compreenderam e desde então procuravam
com maior empenho levá-lo à morte. Pois não contente de violar o sábado, ele ainda dizia que Deus era seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. João 5,18. O ódio chegou ao seu ápice quando Jesus ressuscitou seu amigo Lázaro perto de Jerusalém. Com efeito, muitos judeus que testemunharam esse milagre creram nele. Vendo isso, os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos continuar, todos crerão nele e os romanos virão destruir a nossa nação. Por que eles disseram isso, né? É porque eles ainda estavam com a percepção de que Nosso Senhor tinha uma missão temporal, não é? Uma missão temporal, que ele ia se levantar contra Roma. E aí Roma ia invadir Israel e destruir Israel. Mas, na verdade, eles estavam só preocupados com eles mesmos, com o serviço do templo, com o dinheiro que eles ganhavam. Né? Eles não estavam preocupados com a nação coisíssima nenhuma. Né? Acatando a proposta de Caifás, eles o condenaram à morte e buscaram os meios de executar essa sentença. Assim, pois, o conflito entre Jesus e os chefes da nação, que havia começado em Jerusalém desde a primeira Páscoa e prosseguir ao longo da Judéia e da Galiléia, culminava na condenação brutal daquele que, no entanto, todos reconheciam como um taumaturgo. Isso prova que nada causa tanta cegueira quanto o ódio. Como vimos, toda a vida pública do Salvador foi envenenada por essa oposição enciumada dos fariseus. E, no entanto, Jesus os amava como zeladores da lei e rezou por eles até o fim. Tanto que um certo número deles converteu-se ao cristianismo depois de Pentecostes. Podemos adivinhar o quanto Jesus sofreu com essa oposição tenaz e essa obstinação da maioria dos fariseus, pelas palavras de afetuosa reprovação que ele dirige à cidade culpada. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não o quiseste. De novo a gente vê aqui a questão da liberdade que Deus dá aos homens, né, de recusá-lo. Né? Aqui ele está falando para uma cidade inteira que não aceitou, né? Obviamente, através de uma generalização. Né? Sim, Jesus amou os seus, mesmo os seus inimigos, até o fim. Amou-os a ponto de dar sua vida por eles. Teria desejado reuni-los todos em seu coração, com ternura maior que a da galinha que reúne seus pintinhos sob as asas. Somente o ódio obstinado de seus inimigos impediu a realização desse desígnio misericordioso. Assim, pois, a vida pública do Salvador foi um doloroso martírio. E não falamos de suas fadigas físicas, das noites passadas em oração, depois dos rudes trabalhos apostólicos de cada dia. Tudo isso é bem pouco
se comparado aos sofrimentos interiores que o coração de Jesus suportou com tanta paciência. Precisamos, porém, acrescentar que a perspectiva de sua dolorosa paixão, que ele tinha incessantemente diante dos olhos, aumentou singularmente o seu doloroso martírio. Pois, mesmo no meio das consolações proporcionadas pelos amigos que permaneceram fiéis até o fim, ele via erguer-se diante de si a cruz do Calvário, com tudo o que ela significava para aquele que possuía a ciência perfeita. No próprio momento da transfiguração, que ele se entretinha com Moisés e Elias a respeito de sua morte próxima, Lucas 9:30. Por 3 vezes, pelo menos, ele predisse aos seus apóstolos alguns dos detalhes dessa paixão, mostrando assim que nunca deixava de a ter presente em seu espírito. O batismo com o qual ele desejava ser batizado era o batismo de sangue que deveria purificar as nossas almas. Aqui tem uma nota que cita Lucas 12:49. Eu vim trazer fogo à terra, e como desejo que ele se acenda. Devo ainda receber um batismo, e como me angustio até que seja consumado. Ó Jesus, vós bem merecestes o nome de Salvador. Não foi somente na gruta da agonia, não foi somente no Gólgota que o conquistastes, mas também ao longo de toda a vossa vida pública, assim como da vida escondida. Quiseste suportar a carga dos nossos pecados para expiá-los, inaugurar o vosso ministério pela penitência austera da santa quarentena, sofrer a tentação para nos ensinar a vencer as nossas, suportar com admirável paciência toda a oposição de vossos compatriotas e mesmo de alguns de vossos discípulos, suportar os defeitos dos vossos apóstolos, expor-vos por amor à justiça e à verdade às perseguições sorrateiras e tenazes dos príncipes, dos sacerdotes e dos fariseus. Embora pudesseis, em vossa onipotência, confundir e aniquilar esses inimigos, consentistes em ser constantemente atormentado por eles, paralisado em vossa ação, excomungado e condenado à morte. E foi depois de nos ter dado esse exemplo de heróica abnegação que nos dissestes: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, este a encontrará. Mateus 16, 24, 25. Esse é o lema de todo martírio, né? De todo mártir ao longo dos séculos, né? Sempre lembrou e sempre tinha essa frase, né, no coração, né? Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a encontrará. Sim, ó Jesus, nós queremos seguir-vos, pois vós tendes as palavras da vida eterna. Queremos atender ao vosso convite. Queremos, portanto,
renunciar a nós mesmos, preferindo a vontade de Deus à nossa, o dever ao prazer, organizando nossa vida inteira de forma a vos dar glória e salvar a nossa alma. Essa será a nossa forma de carregar a nossa cruz. A cruz de cada dia, aquela que vós quiserdes colocar sobre os nossos ombros. A cruz das contrariedades, das misérias da vida. A cruz das contradições e dos insucessos, das humilhações e das calúnias. A cruz do cumprimento dos nossos deveres de Estado, apesar de sua fatigante monotonia. Nós a carregaremos por amor a vós, seguindo-vos na via que nos traçastes. Mas, porque somos fracos, sede vós a nossa força, o nosso sustento. Apoiados em vós, nós iremos até o fim. Tudo sacrificaremos para salvar a nossa alma e a de nossos irmãos, apesar de todas as oposições, certos de triunfar com o vosso apoio. Uma bela oração, né? Que o Padre Tanqueray faz aqui no final desse item, né? Uma belíssima oração que podemos repetir, né? Sempre que nos aprouver. Então agora passaremos agora os sofrimentos de Jesus durante sua paixão. Os terríveis sofrimentos de Jesus, né? Vamos lá. O martírio de Jesus, que começou desde o primeiro instante de sua existência e continuou durante sua vida oculta e sua vida pública, atingiu seu ponto culminante no momento da sua paixão. Nessa ocasião, com efeito, em poucas horas desabaram sobre ele todas as angústias, todos os sofrimentos físicos e morais, todas as humilhações, a ponto de ele poder dizer, com o profeta Jeremias, Lamentações 1:12: Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede, se existe dor igual à dor que pesa sobre mim. Eu que fui golpeado por Deus no dia da sua ira ardente. Com efeito, veremos que ele sofreu não somente da parte de seus inimigos, mais empenhados do que nunca em sua perda, mas também da parte daqueles que ele havia acumulado de seus benefícios, até mesmo de seus apóstolos, e mais ainda da parte do Pai, que vendo nele o representante dos pecadores, é obrigado a golpear a vítima inocente, carregada com o peso de nossas iniquidades, na impossibilidade de descrever em detalhe todos os sofrimentos do Salvador, descreveremos aqueles que resumem todos os outros. Primeiro, sua agonia no Jardim das Oliveiras. Segundo, sua injusta condenação. Terceiro, sua crucificação. Então, esse item vai ser dividido em 3 partes, né? Primeiro, a agonia de Jesus. Ao sair do cenáculo, onde havia instituído a Eucaristia para perpetuar na terra a sua presença e seu sacrifício, ele desce até a torrente do Cedron, atravessa e entra em um jardim plantado com oliveiras.
onde tinha o costume de se retirar. Deixando a entrada do jardim, a maior parte de seus discípulos, na entrada do jardim, a maior parte de seus discípulos toma consigo 3 dentre eles. Os mesmos que haviam testemunhado sua transfiguração no Tabor. Pedro, Tiago e João, e os conduz até a parte mais escura do jardim. Enquanto caminha com eles, a tristeza e o terror se estampam em seus traços. Minha alma está triste até a morte, diz ele, isto é, triste a ponto de morrer. Ficai aqui e velai comigo. Mateus 26, 38. Depois, tendo se afastado a distância de uma pedrada, cerca de 30 metros, ele se põe de joelhos e se prostra com a face por terra. E então, prevendo o futuro com toda a precisão, ele se representa antecipadamente em seus detalhes todos os sofrimentos, todas as humilhações, todas as torturas do dia seguinte. Ele estremece, tomado de terror, e sendo homem como nós, dotado ainda de uma sensibilidade muito mais viva que a nossa, experimenta uma amargura profunda, uma angústia e um desgosto indizíveis. Como nós, ele receia o sofrimento e a morte. E ele, que antes a havia encarado e predito com intrepidez, agora permite que a sua sensibilidade seja atingida e completamente abalada. A essa imensa tristeza vem somar-se outra ainda mais pungente. Por sua ciência perfeita, ele prevê a ingratidão, a indiferença de um grande número de cristãos que, por sua resistência à graça e por seus numerosos pecados, contristam seu coração. Ele prevê a inutilidade dos seus sofrimentos para uma grande parte do gênero humano. E essa é uma dor ainda mais aguda. Ele irá sofrer para a salvação de todos, mais do que qualquer homem jamais sofreu. Por eles será flagelado, coroado de espinhos, crucificado. Por eles irá morrer em uma cruz. E apesar desse heróico sofrimento, haverá muitos entre os resgatados que, obstinando-se em seu pecado, morrerão na impenitência e serão condenados. E aqui eu lembro uma expressão do padre Faber, né? No livro que nós leremos em seguida, ele dizendo que cada alma, né, que vai para o inferno é uma gota do sangue de Jesus que é derramado em vão, né? Então, isso também Nosso Senhor viu, né, no Jardim das Oliveiras. Ele viu tudo. Como Deus, ele vivia fora do tempo, né? Então ele via tudo isso, né?
tudo que nós estamos passando hoje, né? Inclusive, ele via com muita nitidez, muito detalhadamente, né? Cada alma que se perderia. E mais ainda, haverá entre eles quem, entre esses que vão se perder, né? Quem é exemplo dos judeus, dos escribas e dos fariseus, terão por ele verdadeiro ódio e buscarão encarniçadamente roubar-lhe as almas pelas quais derramou o sangue. E exclamarão em seu ódio: esmaguemos o infame. Écrasez l'infâme. É o que dizia Voltaire, né? E nós vamos entender, quem for fazer o curso sobre a Revolução Francesa, vai entender detalhadamente esse ódio que moldou o mundo, né? Esse ódio que instituiu o terror na França e que mudou definitivamente a face da Terra. Essa frase de Voltaire é, de fato, o resumo de todo esse ódio, né? Écrasez l'infâme. Esmaguemos o infame, ou a infame, como Voltaire dizia, que era a igreja, né? Ele o sabe. E isso aflige profundamente o seu coração. Para arrancar ao inferno esses endurecidos, ele consentiria em sofrer ainda mais, se preciso fosse. Mas o que leva ao cúmulo a sua agonia é ver-se carregado de todos os pecados passados, presentes e futuros de todo o gênero humano. Para expiá-los, ele consentiu em suportar o seu peso, em sentir a sua dor. Ele que sabe o que é o pecado, ele que é o Santo dos Santos, é obrigado a apresentar-se ao Pai como representante de todos os pecadores, como que vestido com os nossos crimes mais ignóbeis. Que humilhação, que agonia. Ela foi tão intensa que gotas de sangue brotaram de seus membros e escorreram até o solo. Lucas 22, 44. Foi preciso recorrer à sua onipotência para que essa agonia não o levasse à morte. Muito interessante essa frase do Padre Tanqueray, né? Porque qualquer ser humano normal, talvez, passando por essa agonia, tivesse morrido ali, não é? Mas ele não podia morrer ali, né? Ele tinha muito mais a sofrer. E, portanto, ele, em sua onipotência, sustentou a parte física, né? Para não morrer ali. Compreendo agora, ó Jesus, que vossa alma dolorida, humilhada, esmagada pelo sofrimento, tenha deixado escapar esta prece que revela a intensidade de vossa angústia. Meu Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Marcos 14, 36. Era a natureza que falava, e vós quisestes
para nossa instrução e nossa consolação, passar por essa prova. Mas logo vossa alma se recupera, e depois de uma longa e ardente oração, vossos lábios deixam escapar este brado sublime de resignação. Meu Pai, se é possível que este cálice seja afastado de mim. Entretanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 27, 39. Ao quebrado por tantas emoções, Jesus retorna para junto dos 3 apóstolos em busca de algum alívio para a sua dor. Eles, porém, ao invés de velarem e orarem, haviam adormecido, vencidos pelo cansaço. Dirigindo-se a Pedro, o chefe deles, Jesus faz essa paternal admoestação. Simão, tu dormes? Não foste capaz de velar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 40, 41. E de novo se afasta, entristecido, prevendo que ao longo dos tempos muitos outros discípulos, depois de vivos protestos de amor, irão deixá-lo sozinho em seu tabernáculo e não serão capazes de sacrificar sequer 1 hora para ir adorá-lo na Santa Missa, consolá-lo e rezar com ele. A agonia recomeça e a vítima não pode senão repetir estas palavras de resignação. Meu Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu o beba, que a vossa vontade seja feita. Mateus 26, 42. Mais uma vez, ele volta até seus discípulos e, encontrando-os adormecidos, dirige-lhes essa censura temperada de ternura. Dormi e repousai agora. Mas seus olhos estavam pesados de sono, e eles não souberam o que responder. Não encontrando nenhum consolo junto aos seus melhores amigos, ele se entrega à oração, e de seu coração escapa novamente esse brado doloroso, mas resignado. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia, faça-se a tua vontade e não a minha. Lucas 22, 42. Deus não poderia ficar insensível a tal prece e envia um anjo para confortá-lo. Já que a terra não o pode consolar, o céu lhe vem em socorro. Que lhe diz o anjo consolador? O Evangelho se cala sobre este ponto, mas podemos imaginar que ele lhe recordou que seus sofrimentos tão dolorosos iriam salvar um grande número de almas, que ao lado dos ingratos que desprezariam o seu amor, haveria milhões de almas generosas que se compadeceriam de suas angústias e ambicionariam a honra de partilhá-las com ele, oferecendo-se como vítimas voluntárias para consolá-lo e colaborar com ele na salvação das almas, e que um dia esses milhões de almas partilhariam de sua glória e de sua felicidade eterna. Ah, sem dúvida, ele sabia disso,
mas o ouvi-lo dizer por esse mensageiro divino era um consolo para o seu coração angustiado. E ele queria, além disso, mostrar-nos que aqueles que sofrem por Deus nunca estarão completamente abandonados e que o céu vem reconfortá-los e fortalecê-los no momento oportuno. Jesus retorna uma terceira vez aos seus discípulos, ainda adormecidos, e sabendo que Judas se aproximava, desperta-os e diz: chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que chega aquele que irá me trair. Mateus 26, 45, 46. Com efeito, Judas chegava à frente de uma multidão armada de espadas e paus. Jesus vai ao seu encontro. A quem procurais? Pergunta ele. A Jesus de Nazaré. Respondem eles: sou eu, diz o Salvador. Aterrorizados, eles recuam e caem aos seus pés. Depois de atestar dessa forma o seu poder, para reconfortar seus discípulos, ele pede aos soldados que poupem a vida dos que o acompanham, esquecendo-se de si mesmo para pensar nos outros. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. Na verdade, a descrição dessa conversa inicial de Jesus com seus algozes, né? Eu acho que no Evangelho de São João, é muito interessante porque a pergunta e a resposta dada por Jesus, sou eu, né? Se repete por 3 vezes. E por 3 vezes, quando ele fala sou eu, todo mundo cai de joelhos. Né? É impressionante essa cena, né? Porque eles sentiram o poder de Deus. Só que para eles não valeu de nada, né? É então que Judas dá o sinal convencionado, beijando o mestre. Amigo, diz Jesus simplesmente, é para isso que vens? Com um beijo entregas o Filho do Homem? Os soldados se aproximam e prendem Jesus. Pedro, sempre ardente, quer defender seu mestre e fere com a espada um servo do sumo sacerdote, chamado Malco, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus, sempre caridoso, toca com as mãos a ferida do servo e o cura. Olha, outro milagre na frente de todos os seus inimigos, né? Isso também não valeu de nada. O tribuno, os soldados e os judeus precipitam-se sobre Jesus, amarram-no e o conduzem ao sumo sacerdote. Eis a primeira parte desse drama trágico. Com ela, Jesus nos ensina a detestar nossos pecados, que são a causa de sua longa e dolorosa agonia. Lembremos disso na hora de nos preparar para a confissão. Acompanhamos Jesus no Horto das Oliveiras. Contemplemo-lo prostrado, com o rosto por terra, carregado com o peso das nossas iniquidades. Escutemos as queixas, os gemidos do seu coração. Recordemos sua tristeza mortal, a angústia de sua alma, o suor de sangue que escorreu de seus membros. E digamos com toda a sinceridade:
fui eu, por meus pecados, fui eu que, por meus pecados, torturei assim esse amável Salvador. Fui eu que, por minhas ingratidões, magoei o seu coração. Escutemos suas queixas amorosas, tão bem interpretadas por Pascal. Eu pensava em ti em minha agonia. Algumas gotas do meu suor de sangue foram por ti. Queres acaso continuar a custar o sangue de minha humanidade sem dar-me tuas lágrimas? Se conhecesses os teus pecados, desfalecerias. À medida que os fores expiando, tu o conhecerás, e te será dito: eis os teus pecados que foram remidos. Faz penitência, pois, por teus pecados ocultos e pela malícia oculta dos pecados que te são conhecidos. Aqui tem uma nota dizendo assim, duas notas na verdade, eu vou ler as duas. Sobre a citação de Pascal diz aqui, Pascal, mistério de Jesus. Santa Teresa gostava muito, como nos diz em seu livro da vida, capítulo 9, de meditar a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Eu considerava o seu suor de sangue e a tristeza que eu dominava então. Desejaria, se pudesse, enxugar esse suor que tanto lhe custou. Não nos esqueçamos de que é chorando os nossos pecados, compadecendo-nos das dores de Jesus e amando-o generosamente, que enxugaremos as suas lágrimas e o seu sangue. Aqui a segunda nota, que está depois de faz penitência, pois teus pecados ocultos, por teus pecados ocultos e pela malícia oculta dos pecados que te são conhecidos, tem a seguinte citação. O santo Curadars experimentou um dia como é grande essa malícia. Ele, como não cometera senão pecados leves, por pouco não morreu de vergonha quando Deus, a seu pedido, mostrou-lhe a malícia desses pecados. São João Maria Vianney, ele pedia a Jesus, né, que mostrasse a ele, São João Maria Vianney, a sua alma como Jesus a via. Não é? E de tanto pedir, Jesus concedeu isso a ele. Né? E quando ele viu a própria alma, né? Ele aqui fala quase por pouco não morreu de vergonha, mas ele desmaiou, né? Ele desmaiou. E nós responderemos: sim, Senhor Jesus, muitas vezes vos ofendi, muitas vezes fiz transbordar esse cálice de amargura que vos inspirava tanto horror. Agora quero espiar, quero chorar com o coração contrito e humilhado os meus numerosos desvios. E para repará-los, quero, no meio dos sofrimentos e humilhações que vos aprouver enviar-me, repetir convosco: Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu o beba, que a vossa vontade seja feita. É justo, com efeito, que depois de vos ter causado tantas dores, eu me una ao anjo consolador, para suavizá-las partilhando delas. Que eu me una às almas vítimas que sofrem convosco e por vossas intenções, para que Deus seja glorificado, para que um maior número de almas possam participar dos frutos de vossa redenção. Então, aqui nós
terminamos a descrição do padre Tanqueray, né, sobre a agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na página 47, né, do livro, logo no segundo parágrafo da página. Eu termino por hoje a leitura aqui e pergunto se há alguma observação, alguma pergunta. A Aline já tinha escrito aqui o seguinte: fazer a carne forte nesse mundo de delícias. Nem o espírito nem a carne está fácil de se fortalecer. Talvez com a paciência, pelas indiferenças recebidas. Olha, esse mundo de hoje, do jeito que ele está, ele coloca um grande desafio para nós, né? Mas o mundo sempre foi assim, né? Muito sedutor, né? É claro, hoje nós temos instrumentos mais desenvolvidos de sedução, né? E de espalhamento da sedução, né? Mas por isso que nós temos que rezar mais, né? Nós temos que pedir mais a Nosso Senhor a força para resistir a essas avalanche, né, de tentações que nos chegam a todo momento, né? Então é isso, não tem outro jeito, né? Alguém tem mais alguma? Então, professor, eu faço só um comentário sobre uma parte ali. É o seguinte, na hora que o pessoal chega para em cima do outro. Tá falhando um pouco, Daniel. Fala mais próximo aí, talvez. Na hora que os perseguidores chegam para pegar nosso outro. Tá dando para ouvir direito? Tá. E perguntam quem vocês estão perseguindo, quem vocês estão procurando e tal. E aí nosso Senhor vira e fala assim, eu sou. E aí eles caem. Porque se ele falasse sou eu não sei se faria todo sentido eles caírem, né? Ainda mais duas vezes. Na verdade, 3 vezes, Daniel. No Evangelho de São João. Eles perdem a força. Eles perdem a força nas pernas. É isso que acontece. Eles não ajoelham para adorar Jesus. Eles perdem a força física frente ao nosso Salvador, né? Na verdade, Nosso Senhor, talvez como último recurso para fazê-los ver quem ele era, né? Operou esse milagre, né? De tirar-lhes as forças físicas, né? Na simples presença dele, né? Ele tem esse poder, obviamente, né? E por isso que ele não fica aparecendo por aí, né? Porque, ele, enfim, se ele aparecer na sua glória, nenhum ser humano suporta essa presença assim, de repente, né? Eu acho esse fato, né, narrado em São João, acho que é só lá que é narrado esse fato, né? Uma coisa extraordinária, né? Uma coisa extraordinária, porque aqueles homens, né, com o coração endurecido, né? Veja, eles estavam com pau, com todas as armas, né, contra Nosso Senhor, e ele mostrou que aquelas armas não tinham o menor sentido ali. Ele tinha poder completo sobre eles, sobre a parte física deles, inclusive. Se ele quisesse, eles não se levantariam dali, né? Então, assim, ele talvez tenha querido mostrar pela última vez, né? Com quem que eles estavam tratando, né? Talvez seja isso. Mas, enfim, não adiantou nada. Depois ele faz o milagre com a orelha do Malco, né?
Mas também, enfim, não adiantou nada, né? E não tem adiantado nada sempre, né, Daniel? Assim, porque os milagres que Nosso Senhor fez naquele tempo, né? Ele tem feito ao longo dos tempos, né? Uma das coisas mais extraordinárias, quando você vê, né, e analisa a apostasia moderna, é a presença dos milagres permanentes em todo o mundo, né? Os santos incorruptos, as hóstias sangrando. Mas isso parece, enfim, tal como nesse momento gravíssimo do Jardim das Oliveiras, parece não ter efeito nenhum sobre a humanidade, né? O ódio já cegou a humanidade, né? Então, pois é, a Juliana está falando aqui, nós aqui achando que vamos consertar o mundo. Isso é a ideia do demônio, né? Que nos impinge essa ideia, né? Enfim. Alguém estava falando alguma coisa? Eu falei só que é impressionante mesmo isso. Como a cegueira moderna afeta as pessoas. Vou insistir mais uma vez, quem for fazer o curso sobre a Revolução Francesa, nós vamos descrever como é que é o processo, como é que foi desenvolvido o processo para cegar toda uma nação, que foi a França, que passou de um período de 80 anos de um país católico para um país odiador de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem jeito de fazer com o ser humano, né? E essa técnica tem sido usada desde então, né? Então, quando a gente entende essa técnica, né, é que a gente percebe por que o mundo está como está, né? Os odiadores de Nosso Senhor têm os mesmos sentimentos que os antigos, não é? Agora, com técnicas diferentes, mas eles têm o mesmo sentimento, né? Classer l'infâme, né? Esmagai a infame, ou o infame, né? Um infame. Enfim, eu espero que vocês nos acompanhem lá, porque esse processo é um processo extremamente interessante de entender, né? De como é que isso foi feito, elaborado, né? Por pessoas, né? Por indivíduos particulares, né? Por indivíduos particulares, né? Assim como os fariseus fizeram com o povo, né? Assim como eles em todos os lugares que Nosso Senhor passava, né? Os fariseus incutiam o ódio na população, o ódio ao Salvador na população, né? Isso é um processo, né? Até que o crucificaram, né? Certo? Até que o crucificaram. A Camila está perguntando, não, será online. Será online, Camila. Tá certo? Bom, gente, Deus lhes pague a presença, a paciência, de ter me acompanhado em mais essa leitura. Tenham todos um santo dia e amanhã continuaremos aqui na página, a partir da página 47, a condenação de Jesus, os sofrimentos do processo de condenação, né, de Jesus. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima,
rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.